coisa boa estar aqui novamente nesta casa maravilhosa de Deus. Amém. Tirem o olho do meu bolo. Tirem o olho do meu bolo. Esse bolo caracteriza um símbolo que eu estou trazendo nesse momento, porque com a graça de Deus eu estou completando nessa data 1 ano de batismo. Amém. 1 ano de aceite a Jesus. Amém. Que maravilha! E esse bolo, simbolicamente, estou trazendo para registrar esse 1 ano. 1 ano de batismo e de aceite a Cristo. Não é fácil. Irmãos, quando a gente se propõe a ser cristão e a se batizar, parece que nós passamos a ter uma impressão de termos que estar levando um piano nas costas, por ser cristão. Então, na verdade, não temos que levar piano nenhum. Deus é grande, Deus é extremamente grande, e quando Ele estende o tapete e você passa por ele, não tem piano nenhum nas costas. Depois de 60 e tantos anos fora da igreja, onde nem mesmo participei do batismo da minha esposa e dos meus filhos, eu passo a registrar esse momento de 1 ano de batismo. Estou muito feliz por causa disso. A Bíblia diz: quem crê e for batizado terá a vida eterna. Não é assim? Minha esposa e minhas filhas, já batizadas, já caminham nessa estrada. E eu agora também estou caminhando nessa estrada com elas. Amém. Sob o guarda-chuva do batismo e sob a proteção de Deus. Amém. Como eu já tenho 40 anos de casado, mais 40 anos que eu prometi para ela que daria, e agora com mais a vida eterna, nunca mais me livrarei dessa mulher. Não tem jeito. Amém por isso. Vamos ter que encarar essa situação. Queridos, eu preparei um tema para essa noite. Luiz vai colocar para nós. O tema para hoje chama-se Vida com Propósito. Vida com propósito. Vamos abrir nossas Bíblias para iniciar o nosso culto de hoje com um verso bíblico que está dentro do nosso contexto. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Ali fala: muitos propósitos há no coração do homem, mas o seu desígnio do Senhor permanecerá. Olha que beleza. Propósito é um dos temas mais abordados da Bíblia e nos dá um entendimento muito amplo sobre o assunto.
desde o início, desde o princípio, se fala sobre o assunto propósito. Na criação do mundo, Deus tinha um propósito macro e pessoal de criar, habitar e permitir que o mundo avançasse e crescesse com população humana e animal. Histórias bíblicas revelam propósito em seus acontecimentos. Moisés teve a missão e o propósito de Deus de libertar o povo da escravidão. José viveu na intenção e no propósito de Deus de salvar multidões da fome que estava por vir. Jesus veio ao convívio humano com o propósito do Pai em nos salvar. Percebam, irmãos, que o propósito de Deus para com a humanidade é sempre macro, é sempre grande, é sempre audacioso, é sempre gigante. A Bíblia afirma e revela que Deus possui planos para cada um de nós. O tamanho da missão não sabemos e nem tampouco imaginamos. A Bíblia diz ainda: porque sou eu que confesso os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Olha que interessante, não causar danos. Deus não nos causa danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Propósito de Deus. Observem o cuidado que Deus tem quando nos coloca em seu jogo, quando nos faz acreditar no seu poder. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus, daquelas que são chamadas segundo o seu propósito. Deus estabelece uma jornada com propósito em nossas vidas. Incrível. Não precisamos sair atrás de propósitos macros. Deus nos coloca no caminho. Deus coloca os propósitos macros para que a gente possa resolver e nos protege e nos dá luz para que a gente possa resolver. Amém. Amém? A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai, propósito de Deus. Os espias foram transformados por 40 dias na terra prometida, propósito de Deus. A vida de Davi foi transformada pelo desafio de Golias proferido por 40 dias. Foi propósito de Deus. A vida de Elias foi transformada, como Deus sustentou durante 40 dias com uma única refeição, também propósitos de Deus. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo mudasse. Olha, Deus sempre no circuito. Jesus foi fortalecido por 40 dias no deserto. O propósito de Deus é colocado sempre a seu tempo. A Bíblia fala: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos passa sempre um propósito macro. Tudo que vem de Deus é gigante, tudo que vem de Deus é grandioso. E Ele nos coloca para resolver. Nos propósitos micros, a responsabilidade é nossa.
Nós colocamos metas nas nossas vidas, colocamos sonhos, objetivos e criamos uma perspectiva de que podemos alcançar, e podemos receber e podemos resolver, e quando não acontece, nos deparamos com a frustração. Propósitos micros são responsabilidade nossa. Os macros, Deus coloca na nossa vida para resolver. Às vezes assumimos e não assumimos a autorresponsabilidade e muitas vezes transferimos as nossas responsabilidades e os nossos sonhos e propósitos para terceiros. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes, talvez até por incompetência nossa mesmo, a gente acaba transferindo propósitos micros que são de nossa responsabilidade para outras pessoas. Isso mostra que muitas vezes a gente tem incompetência, somos incompetentes para resolver determinadas situações. Mas esquecemos de que Deus está conosco. E quando temos que enfrentar dificuldades, quando a dor e o sofrimento batem na nossa porta, Deus está conosco. Amém. E Ele sabe o que temos que fazer. Mas o propósito micro é invariavelmente realizado e desenvolvido por nós. Percebe? Será que estamos capacitados para conduzir nossas vidas com missões e propósito? Saiba, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde colocou a sua vida e absolutamente é mérito seu, pro bem ou pro mal. Nós somos responsáveis pelo que acontece nas nossas vidas e pelo que fazemos nas nossas vidas, porque são escolhas nossas. Nós temos a liberdade de escolha. E muitas vezes nos deparamos numa encruzilhada e escolhemos o caminho errado. E quando escolhemos o caminho errado, a dor de cabeça chega. Nada como escolher o caminho de Deus. Nada como escolher o caminho iluminado de Deus. Irmãos, evitemos de andar na contramão. A contramão é terrível. Nos enfraquece, nos humilha e nos deixa sempre numa condição de desvalorizado. Temos que encontrar a estrada certa para que possamos conduzir nossas vidas. Não culpe Deus se a sua incompetência na elaboração e utilização de estratégias fracas contribuírem para a sua falta de sucesso. Não culpe Deus. Muitas vezes encontramos queridos irmãos, queridos parentes e amigos transferindo e culpando a Deus pelas coisas que dão errado ou pelas coisas que não acontecem dentro da visão que nós queremos. Talvez nunca se tenha orado tanto nas últimas semanas.
Diante desse quadro brasileiro, talvez nunca se tenha orado tanto. E muitas vezes se perguntava a Deus, né, por que a coisa não aconteceu como nós imaginávamos, ou muitos de nós não imaginávamos. O desejo é nosso, mas a definição é de Deus. Se aconteceu e o que está acontecendo é Deus que é responsável, então nós não podemos culpá-lo de nada. Ele sabe o que está fazendo. Cabe a nós acreditar nele e não ficando culpando a Deus, como muitos amigos e colegas e irmãos, eu tenho particularmente me deparado com isso. Não culpe a Deus. Lembre-se, o propósito micro é nosso. O propósito macro é de Deus. Mas então, o que temos que fazer? No propósito macro, Deus nos indica, nos mostra o caminho, nos fornece luz e declara o que devemos fazer. Nós não precisamos correr atrás do propósito macro. Deus coloca para nós. No propósito micro, objetivos, metas e comportamentos são elaborados por nós. A responsabilidade é nossa. Deus nos ajuda, mas o resultado é de nossa responsabilidade. Se fizermos errado, aí ficamos por conta. Não desista. Quando não der certo o que você está fazendo, mude a estratégia. Se não der certo você cair de novo, mude a estratégia. E se cair, levante de novo e mude a estratégia. A responsabilidade é nossa. As ações são nossas. Nós é que temos que resolver. Por isso, repito, não culpem a Deus. Ele não tem culpa de nada. Você foi feito por Deus, para Deus, e enquanto não compreender isso, a sua vida jamais terá sentido. Eu fico falando isso e me vem à mente o seguinte: eu levei 60 e tantos anos para aceitar a Deus. Estou oficializando agora e fazendo um ritual de 1 ano de batismo e de aceite. Eu tenho 64 anos, então 60 e tantos anos eu nunca tive Deus no coração. Minha família adventista, esposa e filhas batizadas pela igreja adventista, meia dúzia de Bíblias espalhadas pela casa, e eu não as via, eu não as abria, eu não queria saber. Mas Gilmar, você disse que é fácil? Gente, quando Deus
laça a gente, nós não conseguimos sair mais. E a tudo a seu tempo. Nós temos irmãos, evidentemente, que vêm de berço. Sua religiosidade, sua entrega a Deus, a igreja, vem de berço. E para outros como eu, vem mais tarde. Tudo a seu tempo e tudo ao tempo de Deus. Hoje, um ano de entrega a Deus. E estou muito feliz por isso. Chegou o dia. Chegou a decisão que tinha que ser tomada. Lembre-se, o maior propósito de um cristão é servir a Deus. Certo? E qual é a grande mensagem do Evangelho? Amai-vos uns aos outros. Ame seu irmão. Estenda a mão para o seu irmão. Eu tenho. Vou dividir com quem não tem. Eu posso. Vou ajudar quem não pode. O sentimento da fraternidade que Deus colocou para nós através do seu Evangelho é muito claro. E muitas vezes a gente percebe que pessoas ao nosso redor não aplicam o Evangelho na sua essência. Deus, acione em mim o chamado do Evangelho. Acione em mim a vontade e o desejo de estender a mão. Precisamos ter essa consciência. Quando alcançarmos essa consciência, nosso espírito vai ficar bem melhor e Deus mais feliz. Amém? Vou contar uma história. Quem conhece a igreja de Canas, onde eu e minha família frequentamos, há um terreno do lado que é vazio. Há 10 dias atrás, reunimos 5 pessoas da igreja, eu e mais 4 pessoas, e fomos a uma reunião em São José, na central da igreja. E passamos a tarde numa reunião em São José, na central da igreja. Com que objetivo? Ao lado da nossa igreja em Canas, tem um terreno vazio, baldio. Esse terreno é municipal, pertence à jurisdição de Florianópolis, da prefeitura de Florianópolis. E o objetivo é fazer com que, através de meios legais, o município de Florianópolis conceda, faça uma concessão para a igreja de 30 anos, primeiro momento, do terreno ao lado da igreja, para construir o complemento da igreja, aumentar a igreja, que ela já está pequena para nós, e
sobretudo, construiu a escola adventista e outras benfeitorias. 5 pessoas foram numa reunião para resolver isso. Pense numa igreja ampliada e numa escola adventista no norte da ilha, que é uma demanda muito forte, não é isso? Não temos. Mas 5 pessoas, 5 profissionais entregaram uma tarde do seu trabalho, das suas atividades, para ir a São José e participar de uma reunião. Eu pergunto, isso foi um propósito micro ou macro? Macro, né? Deus colocou em nossas mentes a ideia de que fôssemos para uma reunião, que criássemos a ideia de acertar esse terreno, de fazer com que possamos no futuro próximo fazer essa construção e colocar toda essa estrutura nesse terreno. Olha que maravilha. Propósito macro. Lembram-se, o propósito macro Deus coloca no nosso caminho. Deus coloca na nossa mente e nos dá força e luz para que possamos resolver. E fomos. O irmão Gil estava junto, o pastor Gil estava junto. Nós estávamos em 6 pessoas, depois voltamos e paramos no shopping. Zilmar, o que vocês foram fazer no shopping? 5 horas da tarde. Pense nessa cena. 5 homens e uma mulher, 6 pessoas, sentadas numa mesa da área de alimentação do shopping e todos com um açaí na mão. Que gracinha. E num determinado momento, baixamos nossas cabeças e levantamos nossas mãos e oramos, agradecendo a Deus por aquela oportunidade que Ele nos deu de criarmos uma situação em prol da igreja. Que legal, não? Muito bom, muito bom. Portanto, esta ação coordenada por Deus foi um propósito macro de Deus, que me permitiu que nossas mentes se voltassem para essa ação. Você organiza as suas ações no micro, você procura um propósito. No macro, o propósito é direcionado por Deus para você fazer e realizar. Bacana. Esse tipo de consciência nós temos que ter. E temos que ser valentes. Temos que acreditar. Eu confesso a vocês que, particularmente, passei a acreditar em muito. Eu jamais poderia me imaginar sendo protagonista de uma cena como esta. Depois de 60 e tantos anos, e de nunca querer saber de Deus. E hoje estou aqui, humildemente, fazendo uma pequena palestra, fazendo
Deus transforma a vida das pessoas. E é muito interessante porque Ele faz você mudar o teu ecossistema, Ele faz você mudar a tua comunidade, Ele faz você mudar as tuas amizades, Ele transforma uma pessoa. E eu sou testemunho vivo disso. Por isso que eu digo que eu sou um testemunho grandioso nesse sentido. Queridos, indo para o final, seja micro ou seja macro, o importante é sempre estarmos prontos e confiantes para a realização e para realizarmos e viver os nossos propósitos. Não é isso? A vida com propósito é o que nós temos que levar conosco no nosso coração e acreditando que Deus vai nos ajudar sempre a solucionar os problemas. Não é isso? Amém? Amém. Obrigado, meu Deus, por tudo, pela oportunidade de estar aqui e poder